Boa noite a todos, sejam bem-vindos em mais um grupo de estudos aqui na Casa Espírita Amor e Luz Ceal. Hoje, para esse nosso bate-papo, para esse estudo, está comigo Lucas, Rodrigo, Daniele, Cláudia e Eduardo também aqui compondo a nossa mesa de estudos e auxiliando no computador. Só já colocando, o estudo de hoje é do livro Prazer de Viver, capítulo 4. Quem tiver o livro e quiser acompanhar junto também pode. E em paralelo com o Evangelho segundo o Espiritismo, um dos capítulos e itens estudados é o capítulo 11, item 8. Então, antes da gente começar o nosso grupo de estudos de hoje, convido a todos a fechar os seus olhos, a respirar um pouco lentamente, aproveitando esta oportunidade de estudo para também conectar com o nosso interior, com o nosso coração e deixar dessa forma que toda a sabedoria interna possa vir à tona, despertando aos poucos as informações necessárias para que haja o melhor desenvolvimento em todas as áreas da nossa vida, assim como no nosso caminho de progresso espiritual, de progresso moral, intelectual. Que Jesus, nosso Mestre, possa nos acompanhar, nos intuir e nos orientar em mais um estudo que começa agora. Que assim seja. Assim seja. Então, colocando aqui o nosso tema de hoje, do livro Prazer de Viver, capítulo 4, Humanização, uma proposta de educação emocional. E o trecho do Evangelho é do capítulo 11, item 8. Eu vou ler o trechinho e aí nós começamos então com o estudo. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Vamos lá, Rodrigo? É uma das coisas que eu gosto sempre de retomar, porque é importante, a lição da noite convida a gente a todo tempo a, de alguma forma, tomar responsabilidade da nossa existência, né? Para poder assumir realmente a responsabilidade pelo nosso crescimento, pelo nosso processo de desenvolvimento espiritual. Só que eu acho muito importante que nós tenhamos claro algumas coisas que para as outras pessoas fora do espiritismo pode parecer nebuloso, mas são coisas que para nós espíritas são coisas até simples, corriqueiras, né? E uma das maiores questionamentos da humanidade que se faz é de onde nós viemos. Mas antes de avançar, eu gostaria de me certificar de que todo mundo tem a plena consciência, né, de que nós temos um espírito, certo? Errado. Isso é um conceito errado, né? Nós somos espíritos, né? E nós temos um corpo, né? Então, nós, espíritos, e o espiritismo acredita na imortalidade do espírito. Esse espírito, a partir do momento que é criado, ele não morre mais, né? E esse espírito, então, de onde ele vem, né? Então, de onde nós viemos? E, filosoficamente, essa é uma questão complexa, já foi amplamente estudado, e o Livro dos Espíritos apresenta para a gente, resumidamente, na pergunta 607, quando Kardec perguntou, né, aonde a gente estava antes de ser espírito? Ele pergunta para os espíritos. E os espíritos respondem assim, que nós estávamos numa série de existências que precedem o período da humanidade, né? Então, precedem o período da humanidade. Nós não éramos humanos, nós não éramos espíritos ainda. Então, Kardec deixar quieto, né? Ele, na pergunta 607A, ele pergunta
tem algumas linhas de Travou, entendimento. gente. Travou? Travou. Tá travado. Agora vou. Bom, voltando, então, Kardec, na pergunta 607A, ele pergunta se nós, antes de sermos espíritos, se nós habitávamos os vegetais, os animais, e se isso é possível, né? Será que eu já fui um cachorro? Será que eu já fui um elefante? Uma barata, né? E o Livro dos Espíritos traz a seguinte resposta. Os Espíritos respondem que tudo na natureza se encadeia, né? E essas encarnações, essas oportunidades, essas experiências, elas são sucessivas, né? Só que, em determinado momento, esse princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito, né? Então, nós nunca fomos um cachorro, né? Então, pode ser que em algum momento nós já tenhamos sido um princípio inteligente, mas não é a mesma coisa. O Livro dos Espíritos deixa claro que existe uma transformação, e aí, a partir dessa transformação, o espírito é criado de maneira simples e ignorante, né? Então, as pessoas tendem a achar que nós somos criados imperfeitos, e não, toda né? Voltou. Então, só para não me alongar, na pergunta 170, Kardec pergunta para os espíritos, o que fica sendo espírito após a sua última encarnação? Então, nós, como espíritos, temos sucessivas encarnações, ainda? Não, quase. E, então, o que a gente vai virar depois da nossa última encarnação? E os espíritos respondem que nós seremos espíritos puros. E eles respondem na pergunta 167, dizendo que o objetivo da nossa encarnação, então o objetivo de estarmos aqui é de expiação e melhoramento. A gente está aqui para progredir. E que o número de existências não é igual para todos. As existências são várias, eles dizem lá que elas são muitas, certo? Mas aqueles que se adiantam ou que se esforçam para adiantar mais rapidamente, esses são espíritos que sofrem menos, porque eles se desvirtuam menos da lei de Deus, e então eles acabam sofrendo menos, porque nós somos sempre responsáveis pelas nossas atitudes. Não sei se é nossas importante escolhas. saber disso, né? Porque, voltando lá para o início, que é aquele texto de Lázaro, né, que ele fala da origem, que a gente tem um instinto, né, porque a gente sempre associa o instinto aos animais, né, e não, quando nós fomos criados na origem, o que predominava era o instinto, né, à medida que nós fomos evoluindo, a gente vai tendo as sensações, né, e aí vai evoluindo para o sentimento. Então, é importante saber a nossa origem, a gente foi criado como espírito, nunca fomos animais, nada, mas Fone aí, porque a internet hoje não tá. Agora voltou. Voltou? Voltou. Então, só para fazer um paralelo com a nossa... eu acho que é mais fácil a gente trazer para uma coisa que seja mais fácil de entender, né? Então, a gente pode dividir a nossa vida escolar em 5, que seria a educação infantil, que é o período lá do maternal, do jardim, do pré, né? Depois a gente passa para o ensino fundamental, né? E aí depois, então, vem o ensino médio. Vamos ver se essa melhora. Uma pós-graduação de especialização, você pode fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, enfim,
é quase infinito esse progresso de aprendizado, como dizem os espíritos que o nosso progresso como espírito também é, né? Então, se a gente vai fazer aí uma comparação, o primeiro estágio, que seria a nossa educação infantil, ela se dá nos mundos primitivos, que é como muito bem disse a Dani, onde nós desenvolvemos, nos movimentamos praticamente só por instinto, né? Mas as leis de Deus já estão dentro de nós, né? Num segundo momento, então, veio o ensino fundamental. E aí, a gente já começa... Então, aí a gente já começa a ter acesso a coisas que são mais importantes do que as que a gente tem acesso lá na educação infantil. Porque na educação infantil, você vai lá para aprender, a Daniela pode falar com mais propriedade, mas tem toda a parte de cuidado ainda, a parte de autonomia da criança, a parte que a criança... Identificar quem ele é, né? Entender que o mundo não é o umbigo dele, então os outros têm... Porque a criança é muito egocêntrica. Então, é um estágio primitivo, né? A partir do momento que a criança já saiu e ela já desenvolveu algumas características, então ela cai no primeiro ano, onde aí ela vai começar a receber, então, outro tipo de estímulo para desenvolver a vida acadêmica. Então, ela vai ter aula lá de somar, vai começar a ter aula de português. Vai evoluir. Isso. E é engraçado porque, mesmo dentro da educação infantil, você tem desde o maternal até o pré. E no ensino fundamental, a gente tem do primeiro até o 9º ano, né? E as crianças, muitas vezes, elas convivem dentro do ensino fundamental, né? Se encontram no recreio e tal, e os coleguinhas, eles estão mais ou menos juntos na mesma sala, tendo oportunidades de crescimento, de aprendizado, para que eles possam crescer juntos, né? Então, o ensino fundamental nosso, para a gente ver como a gente está muito mais perto do começo do que do fim, é o mundo de expiação e provas. Mundo esse que, então, a gente vai, né, como a lição nos convida a fazer, nos tornarmos, nos humanizarmos, né? Aquela ideia, então, de aprender a responsabilidade pelos nossos atos, e porque nós já temos a condição de distinguir o bem e o mal, né? E ter a consciência da vida futura, né? Então, nesse estágio que a gente está, que é o estágio de expiação e prova, então é onde nós desenvolvemos isso. Nós assumimos a responsabilidade pelos nossos atos, porque nós já conseguimos distinguir o bem e o mal, e temos uma consciência de que o futuro é construído com as nossas atitudes no presente momento. E o Lázaro até fala, né? Ele fala assim, quando estamos mais próximos do ponto de partida do que da meta, aquele que predominar os instintos. Então, quanto mais instintivo a gente é, mais perto do ponto de partida estamos do que da meta, que é, né, uma coisa relativa. Uma coisa que você colocou, Rodrigo, nessa sua parte, é sobre a criança, né, o comparativo da criança no ensino fundamental, que ela está aprendendo a reconhecer que ela não é o centro do mundo, que o umbigo dela não é a única coisa que existe. E cita o texto também que parte da nossa processo de humanização é reconhecer o outro, é reconhecer que nós não somos únicos e só a nossa vontade é que prevalece, né? Não deixar o nosso ego, o nosso egoísmo predominar, né? Isso faz parte desse processo de humanização, de você enxergar o outro, se enxergar nesse todo como uma parte desse todo, e não como o único, né? O principal. Eu acho que essa comparação é bastante feliz, bastante pertinente, porque se a gente vai ver o bebê, por exemplo, o bebê, ele come, se ele está com fome, ele chora e come, né? Então, ele meio que vai por instinto, né? Muita gente acha que o bebezinho, quando você coloca o dedo na mão do bebê, travou? Voltou agora.
Muita gente acha que quando a gente coloca o dedo na mão do bebê, ele fecha a mão porque ele gosta da gente, mas é um movimento reflexo. Nós somos mamíferos, nós somos primatas, né? Então, a gente acaba fazendo isso porque, em algum momento no período evolutivo, se a gente estivesse caindo de algum lugar e estivesse tocando em algum lugar, a gente conseguia se segurar. Isso é uma reminiscência que a gente traz. E aí, conforme a criança, então, vai se desenvolvendo, então ela vai tomando consciência de si, vai tomando consciência do que é certo e errado, e em algum momento ela começa a tomar ciência de que as atitudes dela têm consequências, que é exatamente onde a gente está agora. E a lição, então, vem convidar a gente a acelerar esse processo. Porque tem uma música que fala que deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu não sei se essa é a melhor estratégia, né? Porque muitas vezes a gente acaba se afastando. E, de novo, nós somos criados simples e ignorantes. E os espíritos dizem para a gente que o nosso sofrimento, e a gente vai precisar, porque o objetivo, a finalidade da existência é o progresso. E aí, na pergunta 1004, ele fala assim, o Kardec pergunta, em que se baseia a duração do nosso sofrimento na Terra? E os espíritos respondem, no tempo necessário para que você se melhore, né? Então, toda vez que a gente começa a se afastar demais, então Deus não nos cria imperfeitos, mas nós adquirimos imperfeições, justamente porque a matéria exerce sobre nós uma influência muito grande ainda, né? Então, toda vez que a gente se afasta da lei de Deus, isso gera consequência para a gente. Então, a gente meio que vivendo deixa a vida me levar, acaba que a gente sempre traz, porque está aqui no Livro dos Espíritos dizendo que o objetivo da encarnação é expiação, então é aquela ideia de que se eu enchi minha mala na outra, eu trago a mala para cá. Aí, se eu chegar aqui, eu vou esvaziando a mala e continuo colocando mais coisa na outra mala, então eu sempre vou ter mala para carregar. Se eu tiver essa postura passiva de deixa a vida me levar, provavelmente eu vou sofrer menos. Agora, por outro lado, se eu tomo consciência desses fatores que são bem claros no Livro dos Espíritos, dizendo que somos nós os responsáveis, é a nossa vontade de querer progredir que vai abreviar o nosso progresso e, consequentemente, fazer com que a gente sofra menos. Eu queria voltar dentro disso que vocês estão falando, um ponto, né, da pequena passagem do Evangelho, uma palavra que ela acaba ficando um pouquinho despercebida dentro desse contexto que a gente está debatendo aqui, mas que eu vejo que ela é importantíssima até para que haja o passo seguinte no processo evolutivo, né, que o Rodrigo, que a Dani, que o Eduardo aqui também está colocando, a Cláudia, né, ele coloca aqui, né, em sua origem o homem só tem instintos. Então, já colocou essa parte, depois mais avançado e corrompido. Eu queria frisar a palavra corrompido, né? Para mostrar o quanto é importante essa palavrinha dentro do nosso processo evolutivo, né? Nós só vamos avançar esse passo a mais quando corrompe algo. Isso nos mostra que, em algum ponto, algo precisa ser quebrado dentro de nós. Uma casca, algo que está enrijecido, duro, ou como o próprio texto, Prazer de Viver, um pouquinho mais abaixo, ele coloca, humanizar é promover-se a condição de administrador ativo dos valores superiores que encontram adormecidos no cosmo interior. E aí ele acrescenta, é vencer esse automatismo que nos impede de colocar a inteligência a serviço do conhecimento integral e utilizar a informação para efetuar a transformação. E aí eu volto para a palavra corromper, né? O quanto ela é importante nesse processo, o quanto nós precisamos de tempos em tempos corromper para abrir espaço para que algo novo possa surgir no momento seguinte. E às vezes a gente para aqui, somente quando se corrompe, e não consegue dar o passo seguinte. A gente pode até olhar a nível social, né? De tempos em tempos a sociedade se corrompe nesse sentido. E algumas vezes ela patina para sair disso. Então, se nós conseguirmos utilizar, né, o conhecimento e a informação ao nosso favor, quando há esse momento, né, que a gente se corrompe, a gente olha para frente e entende que o próximo passo é possível. Ou seja, de tudo aquilo que quebrou, eu posso agora me remodelar. Porque enquanto nós ficamos presos realmente ao automático, aquele mundo engessado, aquele mundo de que
já deu, né? Ou seja, já sou tudo que poderia ser, eu perco as oportunidades, né? E depois ele segue, aí começa a surgir sensações, enfim, mais depurados sentimentos, e não sei dizer ainda se a gente pararia só nos sentimentos, né? Porque aqui é um trecho, né? Mais instruído e depurado tem sentimentos. E o que vem depois? Então, o Rodrigo colocou algumas perguntas do Livro dos Espíritos que vai nos mostrar que o caminho é a perfeição, ou a purificação total, né? Que a perfeição, como ele bem disse, já temos, né? Nós estamos agora redescobrindo que a temos, e passa por isso com esse processo de administração daquilo que nos foi dado de presente. Só uma observação. Corrompido, às vezes a gente leva por um lado negativo. Sinônimo de corromper pode ser desfigurar. Ou seja, você tem olhar de outra maneira após uma passagem, uma situação. Que é a borboleta que corrompe o casulo, Sim. O pintinho que corrompe a casca do ovo para nascer, e assim nós precisamos, né, corromper algumas coisas na vida. É interessante, né, nessa lição, que ele sempre está colocando o paralelo do instinto versus a razão. Então, assim, ele convida todo o tempo a gente deixar o instinto de lado e passar a racionalizar tudo que passa, né? Que nem esse automático que o Lucas falou, que ele cita no texto, é aquela coisa da gente repetir as mesmas ações que outras pessoas estão fazendo, ou até mesmo frases que a gente repete durante o nosso dia, e a gente nem toma conta, nem racionaliza o que quer dizer aquela frase, qual o significado de tudo aquilo, e aí ele convida, reflete sobre o que você está falando, reflete sobre o que você está fazendo, para ver se realmente é isso que você quer, que é isso que está dentro de você, né? E essa busca que ele fala de humanizar, é buscar dentro de nós, de forma ativa, os valores humanos, porque as leis divinas estão dentro da gente, né? Então, essa busca interior é parte da razão. Porque se eu estou só no automático, só agindo por instinto, como que eu vou buscar dentro de mim esses valores? Não vou encontrar, porque eu só estou... Deixa a vida me levar. Eu ainda colocaria... Só rapidinho. Eu ainda colocaria, junto com esse ponto que a gente está colocando aqui, né, um outro olhar para que nós possamos refletir juntos aqui, exercitar a nossa razão, né, nosso poder de racionalizar aqui, né. Ele coloca os instintos, sensações e sentimentos. E aí chega o ser humaninho, né, somos nós ser humaninhos aqui, né. Ser humaninhos. É muito interessante a gente olhar com os olhos da razão, né? Kardec, ele frisa muito isso, o Espiritismo frisa muito a fé raciocinada, a razão, até porque nasce, como a gente disse numa outra aula aqui, dentro de um conceito do positivismo, que era bem forte essa questão da razão. Mas, quando a gente vai olhar o ser humano, independente agora do espírito que tem um corpo, né? Nós vamos olhar o ser humano enquanto... corpo primeiro para depois chegar no espírito, né? De alguma forma, nós carregamos essa memória instintiva desde os nossos ancestrais mais antigos. Então, biologicamente, nós temos alguns instintos básicos. E que bom que nós o temos. Porque se nós não tivermos esses instintos básicos, como ele falou do bebê e outras coisas, né, que às vezes a pessoa faz e nem sabe muito bem como é que faz, a gente não sobreviveria. Porém, com o tempo, esses instintos eles vão sendo, não digo nem superados, mas adequados conforme surge espaço, e aí entra de novo ali o que a gente falou, né? Surge espaço para que outras situações possam vir à tona, como as sensações e depois os sentimentos. Mas eu vejo que de imediato a gente não perde os nossos instintos, mesmo aqueles ainda mais grosseiros e básicos. Então, é importante considerá-los até para que nós consigamos utilizar eles ao nosso favor e não contra nós. Mas é muito fácil a gente ver que esse processo de vida, ele é muito mais ainda instintivo do que sentimental, quando, por exemplo, nós somos colocados em risco, né? A razão, ela vai ser a última, né? Vamos dar um exemplo mais recente, sem crítica ao julgamento, mas a primeira bandeira levantada de que poderia faltar papel higiênico, todos nós
saímos correndo para comprar papel higiênico. Quem falou mais alto ali? Provavelmente o nosso instinto de ficar sem, ou seja, o nosso instinto de sobrevivência. Mesma coisa de alimentação. A qualquer momento que algo surja, opa, posso ficar sem alimento. Então, meu instinto sobressai a razão. Então, um grande exercício nosso é entender que esse instinto faz parte, e no momento que ele surge numa intensidade grande, aí eu pego essa razão e questiono. Esse questionamento ele pode servir para o instinto como aquela aguinha que a gente coloca na boca para, às vezes, não xingar alguém. Então, quando há o questionamento, há uma pausa na ação. Eu falo, opa, peraí, o que eu estou fazendo? Por que eu estou agindo dessa forma? Por que isso está me levando a fazer assim? Deixa eu racionalizar, deixa eu compreender, deixa eu avaliar. Então, a informação foi útil nesse caso e a pessoa consegue administrar melhor o instinto, na minha visão, e da mesma forma depois as sensações e os sentimentos, que é como se fosse aqui, né, nessa linha evolutiva, o nosso brinquedinho mais moderno. Né? Então, ainda a gente está aprendendo a vivenciar esse campo sentimental ou até emocional, a gente pode colocar dessa forma, e muitos se perdem aqui também. Muitos se perdem nos próprios sentimentos hoje em dia, ou seja, de novo, fica rodando muito em círculo. Então, a racionalidade, ela entraria, e até nesses questionamentos, para abrir esse espaço. Quando abre espaço, surge a oportunidade de fazer algo novo, diferente. Sempre nesse processo, que aqui a gente está falando de aprender realmente a ser humano. Né? Nós estamos aprendendo ou reaprendendo. E aí adequa exatamente com o que o Rodrigo colocou aqui das perguntas do Livro dos Espíritos, esse nosso processo evolutivo, que aí sim vai além do corpo. Né? Mas eu vejo, e coloco esse ponto para a gente refletir junto do corpo, e desse instinto mais ainda animalizado, como algo fundamental, porque também todas as moléculas, né, terrenas estão evoluindo. E elas precisam, em algum ponto, da nossa humanidade para poder progredir. É como se a gente trocasse essa informação. Olha, eu te ofereço a minha humanidade e você, matéria mais densa, me oferece o recurso que eu preciso. E nessa troca, ambos ganham, né? Ambos conseguem, então, evoluir juntos. Eu acho que disso que o Lucas falou, a gente consegue aprofundar uma coisa muito interessante. Kardec perguntou para os espíritos se ele podia dividir a lei de Deus em 10. E eu não vou falar todas, eu posso convidar vocês, as 10 estão descritas na pergunta 648 do Livro dos Espíritos. Mas a lei de conservação, reprodução, trabalho, né, são leis que estão dentro de nós. Os espíritos dizem assim, ó, você pode dividir assim, não tem problema, né? E aí, então, aqui a gente tem depois o estudo de cada uma das leis. Eu vou pegar, por exemplo, a lei de reprodução, né? E aí até Kardec pergunta, e se a gente extinguisse o casamento? Né? Não existe isso. Aí os espíritos dizem, seria o retorno à vida animal, porque esse casamento, ele indica progresso da humanidade, né? Porque se você vê o bicho na natureza, né? Então, ele também está sujeito sob a mesma lei de reprodução, né? Então, você tem o macho alfa que está naquele grupo, e ele, por ser o mais forte, ele, por ser o mais inteligente, ele acaba reproduzindo. E ele vai lá, acasala com várias fêmeas, porque, teoricamente, ele é o mais capaz, e, enfim, né? E nós estamos sujeitos à mesma lei de reprodução, né? E, só que nós não somos mais esses animais que se sobrevivem por instinto e que vão sair acasalando com todas as pessoas que encontram na rua, né? Então, o instinto está dentro de nós. E quando a gente fala, então, para se humanizar, ele vem dizer para a gente assim, que nós precisamos controlar o nosso instinto, né? E isso é sinal de progresso. Então, a gente já não mais sai batendo no outro, um matando o outro para saber quem que vai poder acasalar e produzir o dependente. Isso é um exemplo, né, de como nós, quando vamos crescendo, quando vamos evoluindo, quando vamos nos desenvolvendo, a gente, então, consegue controlar esse instinto e utilizar esse instinto de maneira que nos permita progredir. E assim é com a lei de trabalho, assim é com a lei de conservação, né? E eu acho muito interessante as pessoas estudarem, porque Kardec até pergunta, mas e se eu posso colocar minha vida em risco para salvar a vida de alguém? Kardec pergunta tudo, né? Porque esse negócio que a gente sobe no alto do prédio, olha para baixo e dá até um negócio na perna, assim,
é porque é a lei de conservação, as leis de Deus estão dentro de nós, né? Então, cabe a nós, eu acho que é muito mais através de um processo ativo, né? Então, assumir a responsabilidade e controlar esse instinto, porque isso é sinal de evolução, é o que nos convida a fazer o Livro dos Espíritos. E é o que diferencia, né, nós humanos, por exemplo, dos animais. E é interessante falar que essa passagem que cita na lição fala da lei de amor, né? Ela está no capítulo 11, que é amar ao próximo como a si mesmo, que está falando da lei de amor. Que por isso que Lázaro fala que quando a gente tiver mais instruído e depurado, a gente tem os sentimentos. Porque esses sentimentos, eles são humanos, são mais evoluídos, assim, se comparado com os animais, por exemplo. Então, essa lei de amor, esse sentimento né, que o amor é um deles, a gente tem que fazer com que ele evolua, com que ele cresça, né, e vai ficando... Porque, assim, parece fácil amar ao próximo como a si mesmo, né? Mas é uma das coisas mais difíceis de fazer, porque envolve muita coisa. Geralmente, eu coloco também mais um ponto para a gente pensar. Geralmente, nós amamos o próximo como a nós mesmos. O que nos falta é amor. Amar nós mesmos próprio, né? da maneira Se você trata alguém de uma maneira desagradável, se você faz isso com o outro, você faz isso com você mesmo, né? Então, esse fio da balança, ele está sempre igual, né? Então, até ele vai citar aqui dentro desse texto mesmo, né, o auto-amor. Então, quanto mais você se amar, mais você consegue oferecer para o outro, né? Eu brinco por isso, porque eu falo, né, enquanto estava amar o próximo como a si mesmo, já era difícil, mas ainda ok, né? Eu vou amar conforme eu consigo, o jeito que eu me amo. Mas aí depois vem, né, amar o próximo como Jesus te amou, né? Como Jesus vos amou, né? Amai-vos uns aos outros como Jesus vos amou, né? Tem aquele vídeo bem famoso do Chico que ele fala que amar o próximo como a si mesmo foi superado por amai-vos uns aos outros como Jesus vos amou. Aí o nível já é um pouquinho diferente, né? Mas esse do amar o próximo, eu coloco aqui só como esse sentido para a gente trazer essa auto-reflexão para o auto-amor. Da mesma forma que o primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ele vai discorrendo e também você vai amar a Deus conforme a sua capacidade de amá-lo, né? E quanto mais você conseguir abrir-se para isso, mais nós conseguiremos compreender Deus. Mas eu vejo o alto-amor realmente não poderia estar, né, separado desse processo de humanização. Realmente não tem como, né? É uma informação muito boa. Ele vem falar da educação emocional. Então, nessa parte do alto-amor, ele fala da questão da educação emocional. Porque assim como nós estamos em processo de evolução, o planeta também está. Né? E se a gente for pensar em questão de educação emocional, há tempos atrás, para hoje, já evoluiu muito essa questão. E assim, hoje está bem difundida até essa ideia. Assim, eu que trabalho com educação, eu vejo que hoje a gente já tem uma preocupação de ensinar isso para as crianças. Mas, por exemplo, eu e muitos de nós aqui não tivemos isso quando era criança. Essa questão de saber identificar os nossos sentimentos, de nomear as nossas emoções, porque é um processo, né? E aí agora a gente tem que correr atrás. Já as crianças de hoje, elas já estão tendo esse acesso, né? Antigamente, homem não podia chorar, e a gente até falava para as crianças, você não pode chorar, você é homem, você não pode chorar. A gente falava para a criancinha pequenininha, você não pode chorar, você é homem. Porque tinha essa ideia que homem não podia chorar. E hoje essa questão de educação emocional está muito mais difundida, porque o planeta tem evoluído, e a gente precisa evoluir também nessa questão. E essa questão do auto-amor é importante porque a gente precisa aceitar quem nós somos sem culpa, porque nós temos que entender que a gente está em processo de aprendizagem, né? E a culpa só nos atrapalha. Num comentário foi colocado aqui que esse processo de humanização, uma das maneiras de se trabalhar é se colocar no lugar do outro. Isso é fundamental, a gente se colocar no lugar do outro, dá para a gente nos humanizarmos. E só colocando de novo, instinto, sensação e sentimento. Passamos pelo instinto, aí começamos a estudar, aprender, e de repente nós vamos cair em mais um erro. Não um erro, né? Em mais um. E quando nós vamos fazer, nós sabemos que não está certo,
de repente a gente sente aquele um frio na barriga, um arrepio. Olha a sensação de que vem nos avisando. Olha, você já conhece isso. Você já sabe, você já estudou, você já passou, sabe o que é legal e o que não é. O que é certo e o que não é certo. Então, ele dá a sensação. E quando valorizamos as sensações e começamos a agir a favor delas, com ações diferentes, nós começamos a chegar um pouco mais perto desse sentimento que é o amor. E aí, começamos a poder doar amor a nós mesmos e ao próximo. Só para deixar claro que o comentário foi muito pertinente, tá? Na pergunta 886, eu tenho um comentário de Kardec que ele diz assim, ó, o amor e a caridade são um complemento da lei da justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que está ao nosso alcance e gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Tal é o sentido da palavra de Jesus, amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, aqui, na pergunta 785, Kardec pergunta para os espíritos assim, ó, qual é o maior obstáculo ao progresso? Porque acho que vai ficando claro que, então, a nossa ideia é progredir, que nós temos que, então, ter uma noção ativa do progresso, né? Porque se a gente tem essa noção passiva de que Deus proverá, de que tudo vai acontecer, as coisas vão acontecer. Só que se eu não tomo ativamente, né, o comando da minha vida e me afasto das coisas, ou me aproximo, ao invés de me afastar, eu me aproximo das leis de Deus, consequentemente me afastando de problemas, Kardec vem perguntar para os espíritos assim, ó, então como eu faço isso? Quais são os maiores obstáculos para o nosso progresso? E os espíritos respondem tacitamente, orgulho e egoísmo, né? O orgulho e o egoísmo são os maiores obstáculos ao nosso progresso. Porque o orgulho é um véu que fica diante dos nossos olhos, que não permite que nós enxerguemos as coisas que a gente precisa melhorar, né? Ninguém pode melhorar, ninguém pode aprender uma coisa que acha que já sabe, né? E o egoísmo, ele nos afasta da ferramenta mais potente, mais eficiente, que é a caridade, né? Então, só a caridade pode cobrir 1 milhão de pecados. Então, se eu sou orgulhoso, eu não consigo reconhecer dentro de mim quais são os pontos que eu preciso trabalhar. E se eu sou egoísta, eu não pratico a caridade, né? Todo o bem que eu faço é o meu advogado, para sempre, né? Agora, olha só que coisa curiosa. Porque Kardec pergunta, o que vem primeiro? Se é o progresso intelectual ou o progresso moral, né? Isso é uma coisa interessante, porque lembra que a gente falou que nós somos criados simples e ignorantes? Simples em sentimento e ignorante em inteligência. E os espíritos respondem assim, ó, que a nossa própria ambição faz com que a gente busque o desenvolvimento intelectual. Então, a gente tem a lei do progresso, que é uma das leis de Deus, que estimulam a gente a progredir. É esse comichão que a gente tem dentro da gente que faz a gente buscar uma coisa que é melhor. Então, os espíritos dizem assim que a gente acaba evoluindo intelectualmente justamente por buscar essa melhora. Agora, olha só que coisa curiosa. Consequentemente, quando a gente evolui intelectualmente, a evolução moral é uma consequência. Por quê? Porque está escrito assim, ó, que quando o homem alcança o progresso intelectual, ele compreende que há formas fora dos prazeres dos bens terrenos, que existe fora dos prazeres dos bens terrenos, uma felicidade maior e infinitamente mais durável. Então, as leis de Deus proporcionam uma oportunidade para que o nosso progresso seja eficiente. Significa aprender rápido e sofrendo o mínimo possível. Então, ninguém precisa estimular a gente a progredir, a gente intelectualmente. A gente acaba meio que vai porque quer uma casa melhor, quer um carro, quer, sei lá, quer fazer uma faculdade,
e quer uma vida melhor, então a gente vai em busca. Normalmente, o desenvolvimento intelectual chega primeiro. E isso é importante, porque sem o desenvolvimento intelectual, a gente não consegue, é o que a gente falou 15 dias atrás, daquela crise. Se a gente não tem amadurecimento intelectual, a gente não consegue perceber que, fora dos prazeres da matéria, fora da satisfação que o instinto nos traz, existem prazeres e felicidades que são infinitamente maiores. Então, consequentemente, a gente vai buscar o desenvolvimento moral. É uma consequência do outro. Mas é possível você ter um desenvolvimento moral sem o desenvolvimento intelectual. Ah, sim. Ao contrário, ter o desenvolvimento intelectual sem o moral é possível? É possível, tá? Aí entra o livre-arbítrio da pessoa. Conhecimento ele tem. Tá? E só um detalhe legal, né? Nesse capítulo, no capítulo 11, onde fala da lei do amor, mas fala também uma comunicação de um escrito sobre egoísmo. Nesse mesmo capítulo. E só eu acho importante, a gente nem sempre, olha só, nem sempre o nosso corpo material, tá? Então essa vestimenta, essa carne que a gente está usando nessa existência, ela permite que a gente desenvolva toda a nossa capacidade intelectual. Então, muitas vezes, aquele espírito que parece que não sabe, ou que, sei lá, tem alguma deficiência que impede que ele desenvolva todo o seu intelecto, muitas vezes isso até é uma forma de expiação. Muitas vezes pode acontecer, inclusive, um cerceamento de livre-arbítrio, porque ele vai e erra, e se compromissa, vai e erra, se compromissa, vai e erra, se compromissa, colocam ele num corpo, tutelando, dizendo assim, ó, vai espiar um pouco, e não se compromissa mais. Porque, às vezes, o espírito é tão inteligente, mas tão embrutecido, que ele usa a inteligência dele só para se comprometer cada vez mais. A gente não pode generalizar, né? A gente fala em regra geral, mas, assim, cada ser, existem bilhões de pessoas encarnadas e outros bilhões de espíritos desencarnados, e aí a cada um será dado de acordo com as suas obras e de forma misericordiosa, para que a experiência seja sempre o mais eficiente possível. Quero colocar aqui também, né, já que entramos no assunto da caridade e do amor, o trechinho do Evangelho, onde vem o trecho, né, a caridade segundo São Paulo, é do capítulo 15, item 6. Eu vou ler só um trechinho, e aí eu comento junto para a gente refletir aqui, né? Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos e não tiver caridade, como metal que sou, como sino que tine, e se eu tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios, e quanto se pode saber, e se tiver toda a fé até o ponto de transportar montes e não tiver caridade, não sou nada. Ele vai discorrendo aqui nesse mesmo sentido o trechinho inteiro, né, o texto todo, mas eu vou voltar, né? Onde ele entra com a palavra caridade aqui, né? Se eu não tiver caridade, eu não sou nada. Em outras traduções, é colocada a palavra amor nesse texto, né? Porque a palavra caridade e a palavra amor, ela se confunde em muitas traduções, ou elas têm o mesmo significado no contexto da qual ela foi escrito. Tendo, por exemplo, uma das fontes de tradução grego, é possível identificar em uma das linhas de estudo do amor na visão dos gregos subdivisões de tipos de amor. E quando a gente subdivide esses tipos de amores, né, a gente vai entendendo a forma que aquela divindade em nós consegue se manifestar. Desde o amor mais carnal até o amor mais sublime, aonde este amor mais sublime pode também ser chamado de caridade. Então, no fundo, quando nós falamos no Evangelho o tempo inteiro, no Espiritismo o tempo inteiro em caridade, nós estamos falando de amor. E esse amor é o amor que transcende, né? Não é o amor aqui da caridade
no teor assistencialista, que ela é muito importante porque ela nos faz começar a entender que existe algo além de nós mesmos, né? Então, ela nos faz interagir com outros indivíduos, com outras pessoas, com outras realidades. Isso, claro, para aqueles que estão disponíveis e abertos para enxergar esse outro mundo de igual para igual, né? Que aí sim ambos conseguem aprender e evoluir de forma igual. Mas quando nós conseguimos mesmo, né, entender essa caridade no sentido de amor, a gente vai no processo de humanização. Então, no fundo, aqui o Evangelho inteiro fala desse processo evolutivo, né? Aonde nós estamos indo rumo à purificação, aos mundos mais puros, passando por esse processo, digamos, de elaboração ou sublimação do amor. Então, quanto mais nós utilizarmos, né, como o Rodrigo colocou aqui a parte, né, intelectual, para que a moral se desenvolva junto, ótimo, né? Isso é fantástico. Se as sensações me servirem para isso, ótimo, também fantástico. Se os instintos me servirem para isso, ótimo, também fantástico. Mas a meta é chegar lá nessa caridade, nesse amor universal, né? E é interessante a gente olhar para esse amor, às vezes, por partezinhas, para que nós também consigamos entender que é um processo, é uma caminhada, é degrau por degrau, né? Senão a gente parte lá do instinto direto para esse amor totalmente já sublimado, tem um vazio no meio. E esse vazio é o nosso dia a dia, é tudo isso aqui que foi, na minha visão, colocado, né, debatido e também elucidado através do Livro dos Espíritos, do próprio texto do livro Prazer de Viver, porque é esse meio do caminho que vai dizer se vai ser mais rápido, mais fácil, se eu vou por aqui, se eu vou por ali. Mas o final é esse, é chegar na caridade, ou nesse amor sublimado. E aí fica apenas, né, aquele pontinho para que a gente reflita. O que eu entendo por caridade pode ser que não seja amor. Então, se é amor, é caridade. Se é caridade, é amor. Qualquer coisa diferente disso não é nenhuma coisa nem outra, né? E às vezes nós nos vestimos com a roupa do caridoso, né, aquele arquétipo bonitinho, e no fundo pode ser que eu esteja alimentando meu orgulho e meu egoísmo. Então, cuidado, né? É o lobo da pele de cordeiro, né? Então é meio complicado. E aí, conforme a gente vai aqui, né, nesse texto de Paulo, né, fora da caridade não há salvação, desculpa, no capítulo do Evangelho, fora da caridade não há salvação, que é o capítulo 15, nós vemos que realmente, assim, o final é o amor. Nós chegaremos a essa salvação, ou talvez a essa redenção, quando redescobrir o grande potencial amoroso que já nos foi dado desde o processo de origem, né? Então, nós fomos criados nesse processo amoroso e agora estamos tentando relembrar que ele já está dentro de nós e, de alguma forma, conseguir compartilhar com os nossos irmãos que também estão nessa caminhada evolutiva. E se a gente for pensar, falando da lei de amor, que é, tipo assim, para mim é a lei assim, principal, porque foi o foco principal de Jesus aqui no planeta, que sendo ele nosso modelo, nosso guia, ele veio ensinar a gente esse amor sem, né, sem interesse, esse amor pelas pessoas que são necessitadas. E no texto, ele fala, né, esse livro Prazer de Viver, ele sempre cita um pouco Jesus, né? Sempre cita alguma coisa de Jesus. E ele fala que a gente tem um caminho certo, né, a seguir, a gente sabe qual é o caminho, né? E aí, às vezes, a gente vai adquirindo imperfeições, adquirindo egoísmo, orgulho, e vai acabando se perdendo, né? Deixando os prazeres da carne falar mais alto, muitas vezes, o imediatismo, né? Querer conquistar as coisas aqui de imediato e acaba se perdendo. Mas Jesus nos mostrou qual é o caminho, e o caminho que ele mostrou é o caminho da lei de amor, né? De amar ao próximo como a si mesmo, no seu significado mais profundo que tem atrás, que acho que nesse grau de evolução que estamos, a gente nem entende muito bem o que quer dizer isso, né? A gente só vai entender quando a gente for espíritos mais evoluídos, mas a gente sabe que esse é o caminho do amor. E lá no finalzinho dessa lição, ele fala uma coisa que me chamou muita atenção, que é, assim, como se fosse uma crítica, que ele fala dos centros espíritas, né? Porque a gente, enquanto espírita, às vezes a gente acaba estando num patamar como se a gente fosse melhor que as outras pessoas.
Exatamente porque a gente está aqui falando de Jesus, né? E também porque a gente faz caridade, né? A caridade muitas vezes é mais material. Então ele chama a atenção e traz essa reflexão e fala, não adianta nada a gente ficar aqui falando e não agir, né? Não colocar em ação o que a gente está falando. Não adianta a gente separar um dia e ir lá fazer caridade, sendo que a gente tem a oportunidade de ajudar o próximo todos os dias da nossa vida, em vários momentos, e a gente deixa de ajudar. Então, assim, você não é melhor porque você está indo lá. Lógico, é importante, como o Lucas falou, a caridade material é importante, mas ela não é a única, né? E às vezes a gente acaba focando só nela. Tem outras formas de caridade. Às vezes eu não tenho condições de fazer uma caridade material, mas eu tenho a oportunidade de ajudar o meu próximo, né, de outras formas. Então, eu achei assim, essa ação, né, que às vezes falta, essa ação da gente mudar, da gente pegar tudo isso que a gente está falando aqui toda semana e refletir para nós mesmos, que é o mais importante de tudo isso que a gente estuda, né? O conhecimento por si, ele não serve para nada se a gente não colocar em prática. Jesus nos mostra, só uma colocação, que esse amor, essa caridade deve ser feita não só material como não material. Na material, quando ele está cheio de gente e ele distribui os pães e os peixes. Olha o materialismo. A caridade material é necessária. Mas a caridade do amor mesmo, quando ele não deixa ninguém agredir a prostituta, e só fala para ela, vai e não volte mais a pecar. Só isso. Sem julgamento. Sem julgamento. Olha a caridade, olha o amor. E é esse amor que está nos convidando nesse texto a nós praticarmos um pouco mais. Então, vem convidar para que a gente saia dessa posição de... tanto que ele fala de centros espíritas e fala de outras doutrinas, para que a gente leve esse amor de todas as doutrinas para um amor mais na prática, mais real. Um amor vivo, né? Vivo. Sair da teoria e... O que eu queria colocar aqui está dentro desse texto, né? Eu acho que vem de encontro com o que o Eduardo está falando. Humanizar, sobretudo, é aprender a conviver com a diversidade da qual o outro é portador. E também desenvolver uma relação pacífica com a vida que nos cerca. Olha um significado, um sentido muito maior de amor e de caridade do que você entender que o seu irmão, que está aqui na mesma situação, na mesma escola, que todos estamos matriculados, também tem as suas imperfeições, também está a caminho, como nós. E voltando à história do umbigo, a gente parar de olhar o nosso umbigo e entender que o outro também tem necessidade de ser compreendido, é uma humanização. E outra colocação, antes do Rodrigo falar, fazendo um paralelo com o que a Daniele falou, que Jesus veio nos mostrar o caminho, né? O caminho do amor, que foi o que ele nos mostrou durante todo o seu período aqui dentro desse plano. E fazendo um paralelo aqui com a educação infantil, né? A Daniele talvez conheça, não sei, eu e o Eduardo com certeza conhecemos, né? A cartilha do prezinho, Caminho Feliz. Não. Caminho suave. Caminho suave, né? Feliz, suave. Eu fiz um paralelo. Então, eu acho que fazendo um paralelo aqui, a gente pode trazer todo esse ensinamento que Jesus nos trouxe como um caminho suave, né? Fazendo um paralelo aí com a educação infantil que o Rodrigo começou a fazer. Só queria deixar uma coisa clara, né? Porque vou tentar ser sucinto. A gente tende a achar que a partir do momento que a gente vai se desenvolvendo intelectualmente, a gente vai perdendo o instinto, né? E essa pergunta Kardec fez para os espíritos. Ele falou, quando a gente se desenvolve intelectualmente, a gente perde o instinto? E os espíritos falam assim, não, o instinto está sempre lá. E muitas vezes, o instinto é mais eficiente para te levar para o caminho do bem do que a razão. Aí o Kardec fala assim, como assim o instinto pode ser mais eficiente que a razão?
E os espíritos respondem assim, porque a razão, ela pode ser confundida, ela pode ser alterada pelo orgulho e pelo egoísmo, né? Então, não significa que a gente vai perder o nosso instinto. O instinto está lá e ele trouxe a gente aqui. Como o Lucas bem disse, hoje a gente usa um corpo que foi desenvolvido milhares de anos atrás, né? O que a gente faz é negligenciar o instinto muitas vezes, porque muitas vezes fazer as coisas só por instinto nos afasta, ou nós podemos ser melhor do que isso, né? Nós já podemos ser melhores do que isso. Só que a gente não pode confundir, de novo, com o orgulho e o egoísmo, achar que porque a gente já não se movimenta só por instinto, que nós somos melhores, porque tem muito cachorrinho que dá muita lição de amor incondicional, muito maior do que a gente. E como o livro dos Espíritos fala, o cachorro não tem espírito e ele tem um sentimento primitivo. E mesmo assim, ainda assim, instintivo, se movimentando praticamente por instinto, muitas vezes ele nos dá lições, né? Enquanto a gente corrompe nossa razão com orgulho e com egoísmo para justificar as nossas faltas. E rapidinho aqui, eu queria dizer assim, que a gente tende, por conta do nosso orgulho, acreditar, né, que a mudança vai sair do coletivo, né, para o individual. Então, a culpa é do governo, a culpa é do meu chefe, a culpa é da minha empresa, a culpa é de todo mundo, né? Quando é o caminho contrário, né? Então, a gente tem que esquecer o outro. A gente tem que ser o melhor que a gente puder, todo dia, fazendo de pouquinho em pouquinho. Então, hoje eu sou melhor que ontem e sou pior que amanhã. Esquece o outro. Mas o outro não esquece, porque a gente não consegue mudar o outro, a gente só consegue mudar a gente mesmo. E o outro vendo que a gente muda, a gente consegue mudar o outro pelo exemplo. Porque Jesus não abriu a cabeça de ninguém para colocar nada lá dentro. Ele deu exemplo, ele nos ensinou por exemplo. Eu quero só ler um parágrafo que está aqui, que eu acho muito legal, foi um parágrafo que chamou a atenção. O projeto de humanização na seara espírita deve ser uma proposta concreta de amor, um desafio de colocar o homem mais perto do seu próprio, de fazer com que a mensagem espírita seja mais importante que as práticas, que o homem valorize mais a causa do que a casa, um apelo para que haja mais sorrisos e ternura e menos convenções institucionais, menos papéis sociais e mais amor espontâneo. E aí, no final, ele vem falar esse momento de transformação, de colocar o amor, de humanização, colocado como a era do afeto. Então, nós estamos tendo oportunidade de participar de uma era do afeto nossa, como o Rodrigo falou, da mudança nossa. Não a mudança que seja de todo mundo. Não, se eu não me mudar, eu vou estar fora disso. Eu preciso me mudar. E aí não é olhar o outro. E eu gosto de uma coisa sem pensar assim, trocar o eu pelo nós. Eu vou mudar sozinho? Não, nós vamos mudar, mas eu faço a minha parte. Nós vamos todos juntos mudar, mas eu vou fazer a minha parte. Não preciso cobrar o outro. A gente já está chegando no finzinho aqui da nossa live de hoje, do nosso grupo de estudos. Quer acrescentar mais alguma coisa? Eu queria só trouxe uma frase, que eu gosto sempre de frases assim, para terminar, para a gente ficar no ar pensando. Não há céu para aquele que não edifica o paraíso dentro de si mesmo. Sim. Tinha para gravar? Não há céu para aquele que não edifica o paraíso dentro de si mesmo. Isso bem. Quer acrescentar algo, Rodrigo? Claro que a gente podia ficar mais uma hora ali. Tinha coisa para falar. Cláudia? Não, mas nada para acrescentar. Eduardo? Eu acho que mais uma hora seria pouco para falar do amor. Do amor fica uma proposta para a gente colocar em nossas vidas. Já que está difícil, o amor, o carinho, com o toque que a gente sempre teve, vamos procurar outros meios para trabalhar esse amor conosco mesmo. Tudo bem.
Então, agradecer a todos que acompanharam aqui nosso grupo de estudos de hoje, que mandaram as participações, suas perguntas, comentários. Lembrando que quarta-feira que vem, às 20 horas, nós vamos falar do capítulo 5 do mesmo livro, O Prazer de Viver. Então, você pode ir acompanhando aí também em casa e até um convite à leitura, né? Vai lendo um capítulozinho por semana e vai acompanhando aqui junto com a gente, né? Assim, na hora do grupo de estudos, você também pode interagir, pode mandar as percepções que enriquecem muito a nossa aula aqui. Então, vou convidar a todos novamente para fechar os olhos, para respirar profundamente e agradecer essa oportunidade de estudo, agradecer essa oportunidade que a vida nos dá de aprender, de evoluir, de progredir, agradecer a misericórdia divina que nos proporciona e possibilita todas as oportunidades necessárias para que esse progresso aconteça da melhor forma possível. Agradecer o amor infinito que vem da fonte de vida, que é Deus, nosso Pai, nossa Mãe, aquele que tudo é, que está em todos nós. Agradecer a Jesus, nosso Mestre, também por cuidar, por orientar as nossas vidas. E agradecer a nós mesmos por permitir que haja essa busca, a evolução. Que assim seja. Então, agradecendo novamente a todos. Gratidão, Dani. Gratidão, Rodrigo. Cláudio, Eduardo. E a todos que acompanharam. Então, até semana que vem.